galera da Rádio Botafogo, direto ao ponto, Nath, direto ao ponto, para a gente reagir a esse pronunciamento do Freeland. Uma coisa que a gente cobrou. E aí, o que você achou, primeiro, do posicionamento do Freeland vir a público e falar com o torcedor botafoguense, Nath? Era fundamental, Falcão, fundamental. E você sabe que eu sou corneta, né? Para mim, até com atraso. Né? Com atraso, o Freeland tinha que botar a cara para mim assim que nós fomos eliminados pelo ABC. Acho que quem tinha que ter dado a entrevista coletiva pós-eliminação não era o Chamusca, era o Freeland. E aí, para além de botar a cara e tentar contornar, esfriar a situação, porque a torcida, obviamente, fica enlouquecida com uma eliminação desastrosa dessa, explicar essa questão de metas, como a gente tem cobrado aqui que ele faça, né? Se há tanto questionamento do trabalho dele, venha público, explica quais são as metas do Botafogo, faz com que a torcida entenda o que há de planejamento aí, qual é o planejamento aí, Eu acho que isso é fundamental. E aí, com um pouco de atraso, o Freeland veio a público, né, explicar algumas coisas. A gente vai reagir à entrevista, Nath. Eu também queria dar a minha opinião antes da gente reagir à entrevista. Eu acho que foi muito válido, sim, vir a público. Eu acho que é notório a gente ser eliminado de um Carioca, a gente ser eliminado de uma Copa do Brasil, a situação que o Botafogo vem apresentando, o nível de futebol que a gente vem apresentando. Não é porque eu sou contra a demissão do treinador que não quer dizer que para mim está tudo certo. Tem muita coisa errada, mas como você, eu achei muito válido ele vir a público, que era coisa que a gente até cobrava e não acontecia. Se é verdade ou mentira, se falou as coisas que a gente queria ouvir ou não, isso a gente vai reagir lá. Mas eu acho que o fato só de vir falar com a torcida botafoguense via Botafogo TV, que também é importante, eu acho que foi positivo. Mas isso como a gente disse, Falcão, só para complementar, como a gente disse, se comunicar bem com a torcida também faz parte de ser um clube profissional. Isso é fundamental. Vamos lá reagir, então, ao pronunciamento do Eduardo Freeland. Imagens Botafogo TV. Torcedor alvinegro, eu pedi esse espaço aqui com vocês para explicar um pouco o momento, a percepção da direção do clube sobre o que a gente vem passando. Obviamente, uma grande satisfação com os resultados. A exemplo de vocês, nós também estamos muito inconformados com os resultados que a gente teve até o momento. A gente sabe, e foi falado desde o início, que o nosso trabalho seria a médio e longo prazo. Mas é claro que o Botafogo nos exige resultado, e é isso que a gente precisa entregar. A gente sabe exatamente o momento que estamos vivendo e aonde queremos chegar. Nosso objetivo desde o início da temporada era a Série B e o acesso à Série A ao final da temporada. E para isso nós estamos trabalhando, podem ter certeza disso. Ô Nath, isso aí ele já não está dizendo meio que o seguinte, olha, o planejamento é a Série B e agora, guardadas as devidas proporções, isso não tem importância, é um início de planejamento. Você entendeu isso nessa fala que ele diz que o foco é lá na Série B? O que eu entendi é que ele quis tirar um pouco da pressão, né, do peso em cima da eliminação. Né? Principalmente do Carioca, né? Porque da Copa do Brasil, até por uma questão financeira, é mais difícil você tirar esse peso. Mas principalmente do Carioca, ele quis tirar um pouco do peso. Olha, o importante mesmo é a Série B, é aí que a gente está focado. Só que há um problema muito sério nessas afirmações. A torcida do Botafogo não vai ter facilidade de lidar com isso. Primeiro que eu acho que isso não foi estabelecido desde o começo. Eu acho que o combinado não sai caro. Acho que se ele tivesse vindo a público, estabelecido essa meta, falado quais são as metas do Botafogo desde o começo, era mais fácil para ele falar isso ao torcedor agora. E ainda assim, você pedir ao torcedor tão machucado como o Botafogo, que tenha paciência com eliminações vexatórias, mesmo que o objetivo principal seja outro, é bem difícil você ter uma compreensão da torcida. Vamos então seguir aqui com a fala dele. Então. A gente entende que a performance da equipe não está adequada, estão existindo cobranças internas, obviamente, nós nos cobramos muito. Todos são muito profissionais, a nossa equipe de trabalho é de altíssimo nível, vocês podem também ter certeza disso. Nós nos cobramos demais, a gente sabe que a cada mal performance a gente discute muitos pontos, discute individualmente cada jogador e a performance individual e coletiva.
E a gente sabe que para isso é importante uma análise muito mais complexa, né? A gente não teve semanas cheias de trabalho, foram só 2 até o momento, nesses quase 50 dias de trabalho. A gente sabe que o calendário desse início de ano, que não teve uma parada, não teve uma pré-temporada, a gente até 10 dias atrás, a gente estava falando que a gente estava ainda em final de pré-temporada, só que obviamente a gente está tendo jogos oficiais. E isso faz com que a gente tenha que ter performance e evolução. E eu percebo que uma crítica de vocês e também nossa é que a equipe não tem evoluído de um jogo para o outro. A gente vê alguns índices melhorando, outros não tanto, alguns oscilando, e a gente sabe que é fundamental que essa melhora permanente de performance seja adquirida pela nossa equipe. E a gente está trabalhando e discutindo muito isso internamente. Nath, eu queria opinar nessa parte, porque assim, aí vai uma crítica ao planejamento. E repito, todas as minhas opiniões, eu acredito que exista um planejamento, por isso que eu sou contra a demissão do Freeland. Mas assim, todos os clubes, inclusive o Vasco, que também vai jogar a Série B, eles optaram por colocar seus times sub-20 e depois do 4º jogo, que fosse, depois de um mínimo de 10, 15 dias lá, eles entraram com o seu time principal. E hoje estão o Fluminense classificado, o Vasco ainda com chance de classificação, o Flamengo classificado. Então, se o planejamento era a Série B, se o Botafogo precisava de espaço e tempo para dar o mínimo de condição e entrosamento a esse elenco que estava sendo montado, por que o Botafogo também não optou, já que o planejamento, como ele mesmo disse no início, era para uma Série B, de abrir mão desses primeiros jogos? Porque você quer dar ritmo, quer dar estrutura ao time, você pode fazer isso, mas não em 11 jogos do Carioca, talvez em 6. Se abrir a mão de 4, dava o mínimo de tempo para o treinador montar a base que ele quer, chegar a algumas peças, trabalhar melhor esses jogadores, e aí sim você iria buscar lá o Carioca ou tudo mais. Então, eu acho que o Botafogo, para mim, pecou nesse ponto. Repito, a minha opinião é sempre pensando lá no longo prazo. Para mim, são ajustes a serem feitos, não é para rasgar o planejamento. Mas eu vejo uma falha gritante nesse ponto. Aí vamos falar assim, mas existia um jogo da Copa do Brasil nesse meio tempo. Ok, botasse esse time para jogar esse primeiro jogo, mas você daria muito mais tempo exatamente para não ter essa, aí sim, desculpa esfarrapada nessa parte do pronunciamento, né, Nath? Eu estou com você, perfeito. É a parte, para mim, que eu acho a mais crítica da fala dele, porque é um amontoado de desculpas esfarrapadas, desculpa. Porque essa questão de calendário, todos os clubes passam por isso. O Vasco também tinha a Copa do Brasil pelo meio do caminho e resolveu poupar o time, como você bem falou. Todos os times têm esses tipos de compromisso. Todos os times não têm semana cheia para treinar, não é só o Botafogo. Em todos os times você está vendo, quer dizer, em todos os times que nos interessa, né? Você está vendo algum tipo de evolução. No Botafogo você vê uma regressão. Vê o time do Botafogo regredir a passos largos, né? Nessas semanas que passaram. A situação que a gente tem é que quanto mais o Botafogo tem tempo para treinar, pior fica. Então, assim, é um amontoado de desculpas para mim que não cola. E quando ele fala que o planejamento é a Série B, né? Que na verdade, o ponto principal é a Série B, mas ele não faz o que você bem falou, de poupar o time e põe o time no Campeonato Carioca, ele fala uma coisa, mas o discurso dele vai para um lado e a prática dele vai para o outro. Então, para mim, é um amontoado de desculpas que não cola, que, sinceramente, é só desculpa por um trabalho que está muito ruim, quando ele fala que nós temos os melhores profissionais, nós temos... quando a gente vê que não está evoluindo, a gente também se cobra. Cara, qualquer profissão, qualquer trabalho, você precisa de resultados. No futebol, para o bem ou para o mal, é um tipo de profissão, um tipo de trabalho que os resultados precisam vir rápido. Você pode até discutir se essa é uma cultura adequada ou não, mas é assim que funciona. Ainda mais num clube que passa pelo momento que o Botafogo passa. Então, assim, está na hora de começar a mostrar resultado desses trabalhos. Em 3 meses, algum resultado tinha que ter sido mostrado. E a gente está vendo que a coisa está regredindo. E as notícias que têm saído aí, que a gente tem visto, de negócio de reunião com o CEO, que o CEO vai também olhar ali, com que contrataram 3 ou 4 novos pessoas, né, para analisar o desempenho e tal.
A situação que a gente tem, essas notícias saíram no Fogão Net, vocês podem procurar lá, né, que foram contratados mais 3 profissionais para análise de desempenho, etc. O Botafogo só contava com um. A gente está vendo que a formação desse elenco está se dando principalmente por indicações do Barroca e do Chamusca, e por incrível que pareça, as indicações do Barroca são melhores que a do Chamusca. A gente está vendo que está tendo alguma coisa errada nesse planejamento, alguma coisa de errado aí nessa análise de desempenho, de mercado. Então, assim, o discurso está indo contra a prática, está na hora. Eu até botei isso no Twitter da Rádio Botafogo. Eu não torço para a queda do Freeland, não ainda, tá? Mesmo não querendo mais o Chamusca, eu ainda torço para que o trabalho do Freeland dê certo. Porém, todavia, entretanto, está passando da hora de mostrar resultado. Vamos seguir aqui, vamos continuar aqui com o pronunciamento do Freeland. O que se observa no dia a dia de trabalho da comissão técnica, do treinador, do Chamusca, é uma entrega muito grande, é uma qualidade de trabalho quando se tem tempo para fazer essas atividades no campo, onde os atletas têm aquisição de conteúdo, né, têm aquisição do que se propõe o modelo de jogo do Chamusca. A gente também entende que os jogadores que estão chegando, eles precisam de tempo de adaptação. Claro que alguns já demonstraram suas qualidades, outros ainda estão em fase de adaptação, em fase de condicionamento físico, que é algo muito importante. Os jogadores não tiveram parada, alguns estavam um tempo inativos, 15, 20, 30, 40 dias, outros estão em sequência de temporada, sem parar, né, que vieram da Série A de outros clubes. Então é muito natural. Jogadores que não se conhecem na sua grande maioria, então é natural que também a gente tenha que fazer tenha que ter esse entendimento, para que eles vão aos poucos criando uma mecânica, como o Chamusca gosta de dizer, para que eles se entendam, um entrosamento que a gente muito diz no futebol. Então são pontos muito importantes da gente sempre levar em consideração em uma análise um pouco mais ampla. É importante dizer que o momento financeiro do clube, e eu sempre que tive a oportunidade de me pronunciar, eu coloquei que a gente seria muito responsável. O Botafogo não pode se dar ao luxo de fazer loucuras. A gente precisa ser muito responsável financeiramente em cada atitude nossa. E a gente está agindo dessa maneira, porque a gente entende que isso vai dar longevidade ao projeto Futebol Botafogo, ao qual a gente faz parte hoje. O momento é de austeridade do clube. A gente está num processo que talvez não apareça tanto para vocês, mas num processo muito denso de corte de custos, de uma grande revisão orçamentária do Botafogo. É um momento muito importante também para essa longevidade do clube, então a gente tem que considerar isso como algo preponderante e entra muito na questão da responsabilidade. Todos nós temos que ter comprometimento à instituição que a gente defende, entendendo que o agora é muito importante, mas o para frente é muito mais importante ainda. Todos os esforços estão sendo feitos e que nos últimos 60, 70 dias a gente reduziu em 1,5 milhão mensal a folha de atletas, que sabemos que deverá ter mais cortes. E isso também traz uma saúde financeira para que esses reforços possam vir. E claro, a eliminação da Copa do Brasil tão prematuramente é inadmissível para o momento que o clube também está vivendo. A gente não poderia ter passado por esse momento, mas que isso sirva, obviamente, de aprendizado para a temporada que ainda está por vir e está se iniciando, na verdade. Então a gente sabe das nossas responsabilidades quanto a isso, né? Deixa eu parar aqui, Nath, porque nesse ponto aqui, nessa parte financeira, eu percebi que com a chegada, e é só uma percepção, tá na informação não, a chegada do CEO deve ter tido uma revisão de um orçamento que já foi feito. Então aquela galera que falava que o Botafogo tinha uma folha de 2 milhões, sei lá, alguma coisa que o Botafogo tinha, pelo que parece, que ele falou uma grande revisão orçamentária, o CEO deve ter visto e deve ter mandado reduzir, sei lá, 30%, chutando, em cada área e atingido o futebol. Então, aqueles valores que a gente talvez achava que tinha para uma contratação ou para uma folha salarial, isso deve ter sido mexido e ele deve estar se readequando. Então, eu acho que o Botafogo deve ter um corte maior ainda no valor que tinha para trabalhar para uma Série B. Isso na parte financeira eu acho saudável, acho que o Botafogo tem que seguir essa linha, mas numa parte de futebol, realmente você acaba limitando muito a qualidade do seu time e acaba atingindo em cheio a parte do futebol, né? A parte dentro de campo. Então, assim, ali para mim foi um recado que deveria até ser do CEO, se for isso mesmo que eu estou imaginando, que eu tenha entendido, é que realmente o Botafogo
ele diz que reduziu em 1,5 milhão, vai reduzir mais, vai abrir espaço, mas talvez, pelo que eu entendi aí, não é o espaço que se imaginava lá atrás, que agora teve mais uma readequação com o CEO, que o Botafogo deve ter que apertar mais os cintos, cada vez mais apertados. Você quer falar alguma coisa? O problema é causa e consequência, porque seja qual for essa revisão, foi feita há pouco tempo. Mas esse elenco, essas 12 contratações que praticamente não servem para nada, foram feitas antes dessa revisão. Então, olha quanto dinheiro a gente joga fora. Quando você cai para o ABC, numa Copa do Brasil, o ABC com 4 meses de salário atrasado, um clube de Série B, olha o tamanho do prejuízo financeiro. Quando você contrata Rafael Carioca, olha o tamanho do prejuízo financeiro. Então, assim, o problema para mim é que o discurso não bate com a prática. Se você vai ter um momento de maior austeridade, você tem que ser muito cirúrgico nas contratações, você tem que ser muito competente na situação em que você pode arranjar dinheiro. Não adianta o Botafogo tentar justificar uma queda para o ABC, porque não há uma queda, não há justificativa para uma queda para o ABC. Não é um time mediano do Brasil, não é um time de Série A, é o ABC, com todo respeito, em crise. Então, assim, tem todo um discurso de austeridade que é fundamental para um clube quebrado como o Botafogo, mas na prática a gente só vê besteira, inclusive do ponto de vista financeiro. E agora que a gente vai ter uma austeridade financeira mais rígida, como é que a gente faz para contratar e para tentar suprir esses 12 jogadores que praticamente não servem para nada? Como é que a gente faz? E se a gente não subir, a situação financeira piora. Exatamente. O futebol precisa de investimento e isso que o Botafogo tem que pegar. Chama-se dinheiro novo. Tem que ir atrás de dinheiro novo. Vamos finalizar aqui com a fala do Freeland. O planejamento para as próximas semanas é aproveitar ao máximo o período de treinamentos que a gente vai ter para que os jogadores tenham aquisição do modelo de jogo que o Chamusca pretende implementar e evoluir, né, dentro de todo o processo. E que isso, com certeza, com essas semanas cheias que a gente vai ter pela frente e todas as trocas diárias que a comissão técnica tem com a direção, a gente acredita muito na evolução que é necessária para a equipe no âmbito individual e principalmente coletivo. Então, esse vai ser o foco principal até a estreia na Série B. E o mais importante de tudo isso é o seu apoio, torcedor alvinegro. A gente se sensibiliza com as dores que vocês têm sentido dos últimos anos. A gente sabe que o momento do clube é um momento extremamente delicado, principalmente para o futuro que a gente quer do Botafogo. Então, o seu apoio é fundamental para essa reconstrução. A gente entende a sede por vitórias e por conquistas a curtíssimo prazo, mas desde sempre o planejamento não pode só considerar isso. As eliminações doeram muito em vocês, mas também doeram muito na gente. Inclusive o impacto financeiro que isso gera. Mas a participação de vocês nessa reconstrução, ela vai tornar o Botafogo muito mais forte. A gente conta muito com vocês. Muito obrigado. Bom, tá aí, Nath. Assim, eu gostei muito da fala dele vir a falar com o torcedor. Para mim, tem um misto aí de desculpas esfarrapadas com o passado, palavras que não colam para o torcedor no final, e aí eu vejo só uma sinceridade exatamente na realidade financeira, das dificuldades, que agora o que restou é trabalhar, é dar um padrão tático. Então, assim, para ser bem sucinto, eu achei positivo falar com a torcida, cada um vai entender do seu jeito, vai absorver do seu jeito, mas pelo menos ele botou, acho que todo mundo na mesma página, e aí cada um vai ver em que situação a gente se encontra. Eu percebi isso. A fala final com o torcedor é uma fala que não vai atingir ninguém, nenhum torcedor vai comprar essa ideia. A parte da desculpa pelas eliminações, eu acho que também teve que falar, teve que dar uma desculpa, mas ninguém também acredita. E aí a parte em que ele fala da parte financeira, do que vai fazer, realmente do que se pensa, que é a Série B lá no final do ano. Ok, estamos na mesma página e vamos seguir em frente para ver se realmente a gente vai ter algum tipo de evolução e se realmente vai existir essa cobrança pelo que não foi feito até agora. Isso, para mim, foi o principal. Não, eu estou com você. Eu acho a parte que ele fala do Chamusca,
que acredita que o Chamusca vai fazer o time evoluir nessa semana de treinamento, que viu evolução, que viu não sei o que no campo. Eu não acredito nisso. Inclusive, eu não acredito que ele esteja dizendo a verdade, com todo respeito à pessoa dele. Não acredito mesmo, não acredito. Eu acredito até que ele tenha esperança que isso aconteça, porque vai facilitar o trabalho dele, mas não acredito que ele acredite nisso, que ele tenha visto isso ao longo dos treinamentos. Se viu, então, sinceramente, a gente não sabe. Então, há um abismo muito grande entre treinamento e o Botafogo em campo, porque a gente não vê nada de futebol no time do Botafogo. A parte final na qual ele se dirige, a torcida, para mim, eu acho, inclusive, lamentável. Eu confesso que me deixa, inclusive, irritada. Eu prefiro até não comentar, para não baixar o nível desse nosso direto ao ponto. Eu acho que beira o lamentável. A torcida do Botafogo está de saco cheio de discursos, saco cheio de conversa fiada. Era melhor não falar nada. E o que me preocupa dessa história toda é se eles realmente têm um plano, se eles realmente têm um projeto, se eles realmente têm metas. Porque para você trabalhar de forma eficiente, você precisa ter metas. Não é trabalhar por trabalhar de orelhada, senão não vai adiantar. Então a minha preocupação é, será que eles têm metas e que deu tudo errado? Será que eles não têm? Que pé, de fato, está essa situação do futebol do Botafogo. Eu espero que eles tenham metas a se trabalhar, a atingir. E quando eu digo meta, não é subir para a Série A, isso é óbvio. É meta mesmo, sabe? O que fazer, o que vai acontecer, o que a gente pode esperar, até tal rodada, o que a gente tem que ter. Porque eu, sinceramente, não acredito no trabalho do Chamusca, acho que ele não dura e o Botafogo precisa pensar em plano A, plano B, precisa se estruturar até para o fracasso, para que a coisa não fique pior do que já está. Gostou do nosso conteúdo? Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e venha acompanhar a todos os vídeos da Rádio Botafogo. Esse foi mais um Direto ao Ponto. A gente volta com Direto ao Ponto. Meu Deus, se inscreve e ativa a notificação a qualquer momento. Valeu, cambada. Até a próxima. Deixa o joinha. Boa, Nath. Deixa o joinha aí, ó. Fomos!